Seja bem-vindo ao primeiro programa Triálogos inédito do ano de 2012. E hoje eu recebo os convidados José Carlos Masson, que é coordenador do Arrastão Ecológico, e a professora Maria Guiomar Carneiro Tomaziello, a Magui, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unimep. E o assunto de hoje é o 18º Arrastão Ecológico da cidade de Piracicaba. Então, José Carlos, primeiramente, muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado pela participação de vocês. E para começar, explica para a gente um pouquinho sobre a proposta desse arrastão ecológico. Bom, ela tem, evidentemente, a básico, né, que é a nossa consciência ambiental, fazendo com que as pessoas tenham despertar que existem pessoas hoje com proposta de ajudar o meio ambiente e evitando, evidentemente, a poluição do nosso rio, que é esses entulhos, essa sujeira que vai tudo para o nosso rio. E o arrastão acontece o trajeto acontece pelo rio Piracicaba e por terra. A nossa ideia é levar as pessoas para que façam um trabalho próximo ali à rampa, né, com o propósito de entre as duas pontes ali. E normalmente o pessoal, os escoteiros, o pessoal da Guarda Mirim, do Interact, jovem de uma maneira geral, mas alguns que gostam de participar nesse trabalho de arrastão ecológico, fazem essa parte. E nós temos o pessoal que desce por embarcações e nós vamos até o rancho do Roncato, orientando as pessoas ribeirinhas e catando o máximo que a gente pode, com o propósito só de mostrar, retornar para o reciclar, né? Reciclador solidário, com o propósito de que todos tenham pelo menos uma noção da sujeira que se encontra no rio. Existem todo tipo de material, você sabe muito bem, pneus, armários, televisores, armações, de uma maneira geral, plástico principalmente e garrafas PETs. Professora, a senhora que trabalha com alguns projetos na área de educação ambiental, o que a senhora acha de atividades como essa? São muito importantes para a cidade e para a qualidade de vida da população, né? Sim, eu acho que chama a atenção para o problema, né? Na verdade, ele não resolve o problema, é claro, porque o problema se perpetua, né? Mas o fato da mídia, né, trazer esse problema à tona e você mostrar esse lixo pode conscientizar algumas pessoas, né? Pode, né, por exemplo, as crianças ou alguém ficar realmente incomodado com a situação. Mas, por outro lado, eu acredito que esse lixo que chega ao rio Piracicaba, muitas vezes, como o Masson colocou, é um lixo que a pessoa vai lá e joga, por exemplo. Ela tem um sofá velho, ela joga. O cachorro morre, ela joga no rio. Quer dizer, o rio é um grande lixão, né? Então, há um hábito, né, antigo da população de tudo descartar através do rio. Agora, por outro lado, muito desse lixo, ele chega exatamente trazido pelas enxurradas. E esse lixo é um lixo que estava lá na rua, né? E que deveria ter sido reciclado. Então, eu acho que quando a gente chega no problema do lixo estar no rio, existe um problema anterior, alguma coisa que deveria ser feita anteriormente, né? Que é a reciclagem, que é um trabalho mais sério com o lixo de Piracicaba, né? Porque você ainda não tem, apesar de você ter tido avanços nesses últimos anos, nós não temos ainda um programa sério de reciclagem de lixo. Eu vejo que agora com essa retirada das sacolinhas, por exemplo, do supermercado, eu tive uma experiência outro dia de colocar num saco de lixo preto o material reciclado, porque eu não tenho mais sacola, então eu coloquei. E os recicladores não pegaram, porque o saco preto é o lixo orgânico, né? Então, mesmo deixando um aberto, mostrando que ali tinha material reciclado, eles não pegaram. Então, você fica com aquele material que você não tem onde colocar, você acaba, então, descartando no lixo. Então, enquanto não houver uma política séria de reciclagem de todo esse lixo, essas garrafas PET, nós vamos continuar tendo muito material no lixo, no rio, né? Então eu acredito que esse trabalho que o Masson faz é um trabalho bastante interessante, junto às crianças, junto à mídia, né? A população toma consciência de que é muito grave o problema, né? Das toneladas de lixo que vão para o rio Piracicaba. Mas, por outro lado, tem a questão das empresas, do poder público, das pessoas, de evitarem que esse lixo chegue, né? E reciclar esse lixo. Então,
apesar de todas as pessoas terem muito boa vontade, eu acredito até que se houvesse uma política séria de coleta, né, e que você pudesse estar colocando e as pessoas e ter alguém passando e pegando aquele lixo, nós diminuiríamos muito o lixo do Rio Piracicaba. Não sei se você concorda. Com certeza. Você sabe que uma pessoa gera por dia aproximadamente 700 gramas de lixo, sendo que a maioria é reciclável. Nós demos uma ideia em 2003, até fomos contemplados com o Prêmio Ambiental, que é o Projeto Sacola Verde. Por isso que Piracicaba foi escolhida como a primeira cidade do Brasil, porque tinha um projeto de sustentabilidade dentro do supermercado Carrefour. Então até o ministro Ming veio aqui para lançar em Piracicaba. A Retornável, nós estamos em pleno apoio, mas eu estou ainda trabalhando muito para que o projeto de lei 23308, 233 do ano de 2008, venha a permitir que você tenha nas sacolas plásticas que sobraram, porque o princípio de retornável é viável, mas você vai ter sacolas. Aonde tiver a sacola plástica, que ela seja oxo-biodegradável, que ela tenha um processo de decomposição mais rápido. E isso é viável, e isso não tem custo adicional. É apenas uma pigmentação verde com um processo que eles falam que é uma partícula lá, uma molécula, que você coloca no poliestireno, no plástico, e que tem um custo adicional de 10%. Sabendo que uma sacola custa 3 centavos e que você vai ter mais 10%, vamos extrapolar para 4 centavos. Isso não vai prejudicar ninguém. O supermercado poderia continuar entregando, não importa se é 10 ou 20 ou 30%, pelo menos para que as pessoas tenham em casa a sacola na cor verde, no projeto Sacola Verde, para que as pessoas tenham consciência ambiental, que naquela sacola você coloque apenas o reciclável. Isso dá uma conscientização de massa. Devemos brigar por essa ideia ainda. Eu estou continuando nisso daí, viu? Mas o senhor... A professora pode não, falar? Pegando essa palavra. Em qual recipiente nós vamos colocar o nosso lixo reciclado na rua? Se a gente não tem mais, porque a gente colocava uma sacola, talvez uma sacola transparente, né, para as pessoas... Ou numa caixa de papelão. Mas às vezes você não tem uma caixa de papelão, então você precisa ter uma sacola. Ela vai decompor, é uma chuvinha que ela vai decompor também. Vai decompor, então você precisa ter. Então olha o problema, né? Parece simples, mas quando você potencializa isso para a cidade, então são toneladas, né, de lixo que você... então, nós temos que prestar mais atenção à questão do lixo reciclado. A coleta seletiva ela tem que ser melhorada significativamente. Isso. Dizem, eu já ouvi várias vezes, que vai chegar a 100%. Veja bem, nós estamos distante disso. Acho que nós estamos falando em 3, 4%. Imagine, 250 toneladas dias. Você tem um reciclar de 50% a 60%, são 120, 130 toneladas. Se você está reciclando só 5, 10% disso, você está jogando todo dia material reciclado no lixo, você está misturado com orgânico, você está jogando 100 e poucas toneladas, 150 toneladas por dia, que provoca chorume, que você vai ficar com esse eternamente lá naquele lixão. E a questão não aquele material não é lixo. Não é lixo, não é lixo. Aquilo lá não é lixo. É uma se ele pode ser reciclado, ele não é lixo. Então, quer dizer, como um país em desenvolvimento que tem tantas pessoas carentes, né, e a gente não aproveita esse material, e esse material acaba indo lá no lixão, né, você descarta um material que poderia ser utilizado, que poderia trazer benefícios para a sociedade, e não ao contrário, e ele acaba indo para o rio, acaba poluindo, acaba entupindo os bueiros. Quer dizer, se você então não tiver uma política bastante séria e comprometida com a questão da reciclagem, o problema do lixo no Rio Piracicaba não vai acabar, né? E você que está nos assistindo, é interessante você pensar em algumas coisas que eu vou colocar agora. Foi dada uma sugestão em 2001, ela foi implementada, ou melhor, foi discutida em audiências públicas para que tivéssemos no plano diretor de desenvolvimento, toda cidade com mais de 20 mil habitantes é obrigado a ter um plano diretor de desenvolvimento. E no plano diretor de desenvolvimento você coloca dispositivos. E um deles nós sugerimos que fosse na aprovação do imóvel, na planta ali,
quando fosse aprovar um imóvel, que você tivesse no seu terreno no mínimo 10% de área permeável para a captação da água da chuva. Com isso você aumentaria a sua reserva de água no seu lençol subterrâneo, né, que é freático, né, e mostrava de uma certa forma que essa água deixaria em forma de enxurrada para os rios, evitando até enchentes. Não vou dizer numa proporção de 100%, mas você ajudaria muito a natureza. Vamos fazer uma pergunta para você que está nos assistindo. Isso já está implantado oficialmente, legalmente, em Piracicaba. Estamos tentando difundir isso em todas as cidades do Brasil, dizendo que é uma medida fácil, não precisa de projeto de lei. Pelo Plano Diretor de Desenvolvimento, se implantou, lá através da Prefeitura, pelo Executivo, não há necessidade de ter projeto de lei. Então, o que a gente procura? Orientar ou informar toda a cidade do Brasil que tem esse dispositivo. Só que se ele ficar, não em gaveta, mas ser implantado em toda a cidade, mas, preste atenção que eu vou falar, você que está nos assistindo. É fiscalizado isso? De 2007 para cá, quantos imóveis foram aprovados? Vamos deixar bem claro. 5, 10 mil? Foi feito um estudo. Hoje nós temos GPS, nós temos satélites que dá a possibilidade total de você analisar se aquele quintal foi impermeabilizado, se ele passou de permeável para impermeável. E isso deveria ter sanções, penas mesmo, ter rigor, ter multa, porque só assim nós vamos combater a fraude que as pessoas possam realmente fazer da forma que ele bem entende. Porque se ele teve aprovação e se a lei foi modificada através do Plano Diretor de Desenvolvimento em 10 ou 15% naquele quintal e ele impermeabilizou, ele não está combatendo esse mal de evitar enchentes, que essa água vai para o nosso solo, de forma que a gente tenha aumento até dos nossos mananciais. Temos que fiscalizar. Realmente, temos que fiscalizar. O quintal é um pouco mais difícil, né? Porque não é visível. Mas, por exemplo, se você tivesse uma calçada, pelo menos uma pequena área da calçada que você não pode impermeabilizar. Ali, você imagina assim, toda a cidade, quanto de espaço nós não teríamos para a penetração da água. Muito bem lembrado. Né? E a calçada é algo visível. Você passa e vê se a calçada está com uma parte ou não impermeabilizada. Então ficaria até mais fácil da gente fiscalizar. Com certeza. Né? Um poderia olhar a calçada do outro. Eu fui feliz nisso daí, né? Porque Realmente. O mês passado eu dei uma sugestão também para colocar no Plano Diretor de Desenvolvimento que todas as calçadas, a partir de agora, fosse do intertravado. Intertravado é um piso que tem uma drenagem maior, ele faz a captação da água como se fosse uma grama. Olha que interessante. Você não precisa necessariamente ter grama ou uma vegetação que depois as pessoas acabam não conservando. Eu tenho um vizinho que tem uma casa maravilhosa, com certeza vale quase 1 milhão. Mas ele, muitas vezes começa a chover, ele não cuida daquele jardim, daquele pequeno espaço de grama que ele deixou na calçada, vira um mato que você não faz ideia. Então, isso também, até, nós estamos falando em questão até de estética, de beleza até natural. E o intertravado substitui a grama. Por que não implantar? Nós já pedimos no Plano Diretor de Desenvolvimento para o IPLAP, para que implantasse. Mas essas coisas, evidentemente, tem um estudo, tal. Eu acredito que eles vão considerar a nossa proposta também. Eu vou deixar uma pergunta para vocês, então, para o próximo bloco. Nós somos você nesse 18º arrastão, falando um pouquinho do arrastão também. Vocês acham que a população já está mais sensível a esses problemas do meio ambiente? Ou vocês acham que não houve uma grande evolução ao longo desses anos? Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí.
Triálogos está de volta e hoje nós estamos falando sobre meio ambiente e sobre o 18º Arrastão Ecológico de Piracicaba. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos em nosso estúdio o José Carlos Masson, que é coordenador do Arrastão Ecológico, e a Maria Guiomar Carneiro Tomaziello, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unimep, a MAGui. Então, voltando àquela pergunta que eu deixei para vocês no bloco passado, vocês acham que a população já está mais consciente com relação a essas questões do meio ambiente, a reciclagem, a coleta de lixo? Eu acredito que sim. Ainda nós temos muita coisa para fazer, mas eu acho que se nós tivéssemos talvez facilidades para que as pessoas pudessem reciclar o seu lixo, não cometer tantos abusos quanto o ambiente, se tivéssemos mais uma legislação mais efetiva quanto à cobrança de multa, porque realmente a multa, você pode falar, não, a pessoa precisa ter consciência daquilo, ela precisa ser educada, eu acredito. Mas quando pesa no bolso, a pessoa pensa duas vezes. Mas eu não acho que seria a solução a multa, mas é pelo menos um paliativo, a pessoa sabe que ela vai ter que pagar por aquilo, né? Então é uma forma, mas eu acho que tantas campanhas, eu acho que nós estamos numa situação assim, melhor, eu digo, né, de aceitação, porque as pessoas estão vendo, as pessoas estão sentindo a poluição, elas estão, né? Agora, o problema é que elas não se incomodam com isso que é difícil, né? Você não se incomodar, você passar no Rio Piracicaba e ver o Rio Piracicaba cheio de lixo, de garrafa PET e não se incomodar com isso, porque isso é uma coisa assim, que as pessoas, os piracicabanos, ou pessoas da região, deveriam ficar extremamente incomodadas, porque a natureza está sendo aviltada. As pessoas amam, mas não cuidam do rio, que é a alma da cidade. Nós temos muito ainda que fazer, mas eu acredito que há uma receptividade maior, eu acho. Não sei o que você acha, Masson. Não, eu acho que melhorou muito, com certeza. E aquele papelzinho de bala no chão. Eu acho que melhorou bastante. Você via todo instante latinhas na rua. Hoje, o próprio pessoal, em função da situação econômica, muitas vezes sabe que aquilo lá pode ser reciclado. É uma vantagem a mais. E isso gera uma consciência ambiental melhor. O que nós temos que ver é se não tivermos um programa adequado de coleta seletiva, começa a ter rejeição de estar junto, participar junto, entendeu? Eu coloco hoje um material, não pego. Coloco amanhã, não pega, eu começo a deixar na minha casa ou deixar em qualquer lugar. Eu não vou me importar com aquele reciclar. E o úmido, aquele úmido que é chamado orgânico, a pessoa percebendo que ele deixou separado e não pegou o reciclável, o que ele vai fazer? Ele vai misturar com o reciclável. E aí ele vai para onde? Para o lixão. Aí forma o churume, que é aquele líquido que era nocivo e tal. E conclusão, você não está beneficiando a natureza. Então, por isso que essas medidas têm que ser complementadas, hoje tem que realmente... Está sendo feito um bom trabalho, eu acho que a Secretaria do Meio Ambiente... de parabéns, a gente percebe uma evolução muito grande, né, a preservação, né, das nossas praças, inclusive na parte de saúde também, que percebe até equipamentos, né, de musculação para as pessoas encaminhadas. Então, tudo remodelado, a gente vê que a cidade está bonita nesse aspecto. Mas o povo ainda precisa ser um pouco mais consciente, evitar... Eu acredito que há um consciente coletivo no Brasil de que o Brasil tem muita água, que a água é um bem inesgotável, existe isso ainda. De que a gente acha que, chove, eu me lembro uma vez dando aula, o menino disse, mas chove e vem água limpa, né? Quer dizer, as pessoas têm a ideia de que o ciclo da água permite que a água, de forma natural, ela se limpe. Né? Você não imagina que a água traz quando ela, toda a poluição do ar, então a própria água da chuva vem carregada de ácidos, de metais pesados, né? Então nem a água da chuva ela está limpa, né? Então a água está completamente contaminada e nós vivemos, porque nós estamos falando muito do aspecto mais assim, vamos dizer, visual, né? Claro que todo esse lixo no rio, toda essa
além da questão estética, né? Claro que danifica o ambiente e você tem, por exemplo, aquela camada de lixo, evita que a luz entre, então é prejudicial à vida na água. Então São você tem prejuízos irreparáveis ao você rio. tem todo um processo, né? O óleo colocado na água. Imagina você jogar óleo na água, na pia da cozinha, isso é uma coisa absurda. Então a coleta de óleo devia ser algo assim obrigatório, né? Para que as pessoas não descartassem o óleo, porque imagina quantas toneladas de óleo vão para o Rio Piracicaba, né? Detergente. Agora, eu diria que nós temos uma poluição silenciosa que não aparece na mídia, né? Que são os contaminantes chamados contaminantes emergentes na água, que são os antibióticos, que são os anti-inflamatórios, que são os enxaguatórios bucais, que são bactericidas, né? E isso está na água, hormônios, hormônio feminino, muito hormônio feminino, né? Pesticidas. Então, e esse tratamento que é secular, esse tratamento que a gente faz, ele não retira esse material da água, né? Então, a água, ela está se tornando muito poluída com esses poluentes emergentes, né? E isso já deve estar afetando a nossa saúde e a gente não está se dando conta, né? Então, a garrafa PET acaba ficando até um problema menor perto, por exemplo, de você ter antibióticos na água, né? Então, e é claro que o tratamento que deveria ser feito para essa água, para esses contaminantes, é um tratamento de água bastante caro e a água encareceria muito, que é o que a gente vai estar vivendo no futuro próximo, né? Você vai ter o custo da água vai ser muito alto, porque nós chegamos a um nível de contaminação absurdo, né? Que vai acabar prejudicando a vida e a saúde dos nossos filhos, dos nossos netos. Que a gente vê a água vai ser o petróleo, né? Mais ou menos isso. Porque a água ela é o solvente universal, quer dizer, qualquer coisa que você faz se dissolve na água. E a água, ela traz hoje materiais, porque se você imagina que você se levanta, a quantidade de substâncias químicas, de higiene, por exemplo, que você usa mais de 10 tipos de substâncias, e essas substâncias acabam indo para a água, né? E o tratamento não retira essa substância. E você, é claro, depois você vai ingerir antibióticos, você vai ingerir anti-inflamatório, né? Tomando um copo de água. Você está tomando esses contaminantes. Agora, é claro, vai tomar um dia, mas você não faz isso. Você toma todos os dias aquela água, você dá todos os dias aquela água para o seu filho. Então, esse processo pode levar à degradação da saúde, as pessoas terem mais problemas de saúde e realmente o problema é a água, né? Então, desde acho que 2004 para cá, 2005, está tendo a cobrança da água. Isso gera na bacia... 2006, né? 2005, 2006. Gera ao redor de 20 a 30 milhões em toda a bacia. A bacia representa do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que eles falam PCJ, representa quase 6 milhões de habitantes. Há uma escassez muito grande, todo mundo sabe, porque é desviado de Cantareira para São Paulo 30 metros cúbicos por segundo. Isso, evidentemente, está sendo entregue uma carta ao governador do estado, deve acontecer nos próximos dias, inclusive eu faço parte dessa comissão, tem um colegiado atrás disso, para que tenhamos mais água. E eu sei que o consórcio das bacias também estão fazendo 2 grandes reservatórios. Eu não sei exatamente os lugares, mas eu sei que está acontecendo, para que tenhamos mais 8 metros cúbicos por segundo na nossa bacia. E mais algumas alternativas que estão buscando para ter uma reserva maior de água para nós, porque há uma escassez muito forte, a nossa região é fraca de água. Dá a impressão que temos muita água, não abundante, temos, né? Abundante. E tem outras coisas. Esse dinheiro também é revertido na bacia para tratamento de esgoto. Sabe-se até que daqui 4, 5 ou 6 anos tenhamos uma qualidade melhor de água, embora uma quantidade menor, né? Porque ele sai de Cantareira, mas com essas reservas, mais algumas medidas, mais um posicionamento, talvez um aguaduto, dizem que tem suspensão, tem mercúrio, né? Metais pesados aqui no Tanquã. Mas uma das saídas seria um aguaduto, mandando a água daqui do Tanquã, que temos uma reserva magnífica, para São Paulo. É uma das alternativas. Então imagine que está todo mundo preocupado.
Porque, pense, nós somos 6 milhões, quantas fábricas que dependem de tudo isso daí, de toda essa bacia? São 63 municípios. Então, imagine que não é o problema nosso, é um problema do Brasil. E é um problema, nossa região é fraquíssima. Não é, nós temos uma grande reserva de água doce, uma das maiores do mundo, mas está em outros lugares. Está lá no norte, não está aqui. E você vê que o clima tem modificado a todo tempo. Por isso que eu acho que o povo tem que tomar consciência. Porque imagine que em 2005 nós tivemos a maior seca da Amazônia. Os rios da Amazônia quase secaram. Tem algumas fotos que saíram na Veja, absurdo. Aquelas canoas, aqueles barcos, tudo em terra mesmo, com aquele peixe todo morto. Mas então, o aquecimento global, né? Agora, por que o aquecimento global tem tanta, né, a mídia fala assim, toda atividade que você fala em aquecimento global, a mídia está presente. Está na moda, né? Porque é uma coisa assim, porque talvez assim, a principal questão ambiental hoje, né, é o aquecimento global, porque a palavra já define tudo, global, ele atinge o mundo, o planeta, né? Agora a água, ela é talvez tão grave, ou até mais grave que o aquecimento global. Não existe uma hierarquia, esse é principal, esse não. Mas a água, o fato dela ser mais localizada, você ter regiões com maior problema, por exemplo, a nossa região é uma região com muitos problemas com a água, porque é uma região muito povoada, né, com muitas indústrias e o lançamento de esgoto na água muito grande, muita produção de lixo, então tudo colabora para a degradação dos corpos hídricos, né? Então isso acarreta mais problemas. Então a questão da água é muito grave, muito séria, né? E eu acho que nós não damos a devida atenção. Eu acho que mesmo o comitê avançou muito, né? A Agência Nacional de Água, então você tem legislação, mas ainda é muito incipiente. Nós estamos tratando um paciente no estado terminal, nós estamos tratando com chá. É mais ou menos essa é uma analogia que eu faço. Masson, então para a gente finalizar, se você pudesse passar mais informações sobre o arrastão, ele acontece dia 25 de fevereiro. 25 de fevereiro. Ele está prevendo 9 horas, né, com algumas embarcações que devem descer e algumas pessoas que vão ajudar nas migrações. Nós estamos estudando, eu já falei com o pessoal de Americana, o secretário do Meio Ambiente, ele está vendo para mim se traz alguns alevinos. O grupo da Eric Klinge, da empresa, normalmente leva umas frutas, uma água lá para o pessoal. A nossa intenção é que aquele pessoal do Disque Óleo Piracicaba faça uma apresentação de uns 3, 5, 10 minutos sobre a questão do óleo, que é uma coisa séria, porque nós lançamos um projeto em parceria com a Associação Amigos do 15, que eu sou presidente, e Disque Óleo Piracicaba, com o propósito de recolher o óleo, que tem duas funções: social, que é para os meninos da equipe de base do 15, que apresenta também, são 130 meninos carentes até, e a questão ambiental, que é a principal, que hoje 1 litro de óleo saturado, ele representa 1 milhão de litros de água limpa. Essa é a maior questão. Quem quiser ter mais informações, precisa fazer inscrição, como que funciona? Então, veja só, nós estamos primeiro dando a preferência, né, tentando que as pessoas que estão nos apoiando, que são 14 entidades, mais 6 de patrocinadores, mais algumas pessoas que estão sempre ligadas ao meio ambiente, a preferência é que ele faça a inscrição através do nosso blog, que é jcmasson.com.br. Isso nós devemos liberar para que todos possam fazer a inscrição e receber uma camiseta, se possível, né? Nós temos um número limitado, são 1000 camisas que nós estamos recebendo aí. Mas então eu peço que façam só a inscrição a partir de sexta-feira de manhã. Mas o certo esse ano é que se faça a inscrição via internet. Por quê? Dando chance de receber uma camisa, ele vai receber lá. Evita dele pegar uma camisa antecipadamente. E participe, né, do evento. É importante que você vá lá conhecer, participar. É tão gostoso, né? Tá direto no nosso Rio Piracicaba, que é tão maravilhoso. Professora, que essas ações não sejam pontuais, né? Que as pessoas não se lembrem do rio só no dia de arrastão, lembrem de preservar o rio durante todo o ano. Certo, e com políticas públicas, né, sérias e eficientes para que a gente diminua o lixo, né, exposto, para que chegue menos lixo, né, para que as pessoas não joguem o óleo,
para que a gente trate todo o esgoto, né, porque esse é o grande problema do rio, né, e que as pessoas prestem mais atenção, porque a água, ela, sem essa questão mais assim, de dizer, nossa, a água é a vida, essa coisa mais... Não, a água, sem água limpa, não há saúde, né? Então a gente tem que pensar que não é só uma questão ética, mas a questão mesmo de sobrevivência do ser humano. A água é preciosidade, né? Então eu gostaria de agradecer a sua presença, Masson, a sua presença, professora Magui, e agradecer a você que nos acompanhou em mais uma edição do nosso programa Triálogos. Para conhecer outros programas da grade da TV Unimap, é só acessar o nosso site, que é tvunimap.com.br. Tchau e até o próximo programa.